Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou André Oliveira e hoje trago para vocês a história Atração em Jogo, da autora Ella Maise. Então, bora! E aventureiros, com mais dicas de leitura aqui nesse canal, a voz ainda está se recuperando, então tenham um pouco de paciência. E trago para vocês em 400 páginas a história Atração em Jogo, que quem nos trouxe foi a editora Charme. Aqui nós vamos conhecer a história de Dylan e Zoe. Gente, eu confesso para vocês que eu achei assim um romance bem adolescente, bem juvenil, assim, bem gostosinho, mas assim, nada muito caliente, nada muito assim. Eu achei muito assim, quase um continho de fadas, tá? No começo ainda fiquei meio assim, falei assim, sei não, eu acho que não vai dar pegada, não. Mas depois começa a embrenhar para um segredo, que começa a te deixar meio assim, querendo saber o que vai acontecer, e acaba se tornando uma história muito bacana. Então, tanto a Zoe quanto o Dylan, eles estão na faculdade, eles estão ali, os dois não têm condições financeiras tão grandes, então eles acabam tendo que se empenhar melhor, né, mais ainda que os outros, para poder conseguir ficar ali. A Zoe, ela tira fotos, porque ela gosta muito disso, ela quer trabalhar com isso. Já o nosso Dylan, ele é jogador de futebol americano e ele trabalha ali no pub, no barzinho, para poder conseguir uma grana ali, para poder se sustentar também, porque como eu falei, nenhum dos dois é rico. O primeiro encontro deles é em uma festa de fraternidade, no qual ela, através de suas amigas, que eu não sei que amigas são essas, né, gente, que acaba desafiando ela a beijar um cara aleatório porque ela não é disso. Ela acaba aceitando, ela tem um primeiro carinha lá, mas ela fala, não valeu, isso não foi um beijo aleatório, porque foi só um selinho, vamos escolher outro. E daí elas escolhem o Dylan. Elas sabem quem é o Dylan, elas sabem, todas elas sabem. Mas a nossa Zoe não sabe muito bem, ela sabe que ele é jogador, mas não sabe muito bem sobre a vida dele. Ela acaba indo atrás dele, e aí é hilário, porque ela acaba entrando dentro do banheiro. Ele está num momento muito íntimo, entendeu? E ali ela fica desconcertada, e a Zoe nesse momento é muito eu. Sabe quando você assim, começa a falar, você não para mais, você perde o filtro e vai falando, vai juntando uma história na outra? Eu sou muito disso, gente. Eu sou muito disso quando eu fico nervosa. E a Zoe, ela começa a misturar as coisas ali, começa a ficar mais complicada a história ainda, até com muita dificuldade ela consegue explicar o que ela precisa fazer, que é dar um beijo nele. Ele olha pra ela e fala assim que é uma pena porque ele tem namorada. Sim, gente, acaba com ela ali naquele momento. Ela sai chateada, magoada, porque se sentiu ferida, né? Ele fica assim tentando saber o nome dela, ele vai atrás dela, mas não encontra mais. Lembrando que o que eu gostei nesse livro é que por mais que o Dylan ele seja jogador de futebol americano, por mais que ele tenha aquele porte másculo, por mais que ele é alto, aquela coisa toda, ele não é o mais lindo do time, entendeu? Ele é considerado normal, vamos dizer assim. Ele não é o mais top. E isso eu achei interessante, porque geralmente os autores trazem aquele cara mais top dos top, aquele deus grego, e o Dylan não é assim. Depois desse primeiro encontro deles, eles ficam um ano sem se encontrar, porque o campus é grande, ela acaba fazendo de tudo para ficar o mais longe possível da onde a equipe de futebol tá, para poder evitar ele mesmo, porque a vergonha dela ainda continua viva dentro dela, até que eles acabam se esbarrando de novo, e ela acaba passando vergonha, né, porque ela acha que não vai ver ele, ela fica naquilo, vou fugir, e quando ela tenta fugir, elas esbarram as outras pessoas, passando maior vergonha. Ele se aproxima dela, ela fica, ele não vai se lembrar de mim, ele não vai. E aí, garota? Qual que é seu nome, né, que a gente se encontrou, você não falou, te procurei, não te achei, enfim. Eles conversam ali, ela fica assim mexida com o que ele fala, porque ela imaginou que ele não lembraria quem era ela, e ali ela acaba dizendo que o nome dela é Zoe. Novamente, a autora vai deixar eles mais um ano sem se encontrar. E nesse um ano, claro que ela vai tentar saber dele, claro que ela ainda vai querer ver ele, mas ela se mantém longe o máximo possível. Contrapartida, ele fica procurando ela. Em contrapartida, ele tem a esperança de encontrar ela. Depois desse um ano, então, o encontro deles é muito interessante. E aí que a história começa a entrar por um caminho que você começa a se embrenhar mais. Porque até esse momento, ele é muito adolescente, ele é aquele muito assim, acontecendo coisas rápidas, nada muito interessante.
Só que a partir desse momento, as coisas começam a ficar mais quentes. Por quê? Eu sempre acreditei que a Zoe era aquela garotinha virgem, aquela garotinha inocente, aquela garotinha tímida, meiga, que queria um príncipe encantado para casar. Era isso que eu imaginava. Quando, na verdade, a Zoe não é nada disso. A Zoe, ela não é mais virgem, ela é tímida, ela é, mas ela sabe das coisas. Ela não espera um príncipe encantado para casar, então ela já foi desconstruída aí. E aí eu já comecei a falar, opa, né? Tá ficando interessante essa história. Começa a ficar mais interessante a partir do momento que você descobre que ela tem uma ligação complicada, uma ligação estranha com o técnico de futebol americano. Com o técnico do Dylan. E aí você começa a falar, cara, o cara é casado. Sério que essa garota tá fazendo isso? Lembrando que o cara é um cretino com ela. O cara é aquele um que marca com ela o mais longe possível, não vai. É aquele cara que quando tem uma oportunidade acaba humilhando ela e você não consegue entender o porquê que ela tá com ele. Por que ela fica correndo atrás dele. Gente, eu fico martelando isso na minha cabeça, né? Até eu descobrir o segredo, eu fico louca da vida com a Zoe, porque a Zoe parece tão inteligente e nesse momento eu vejo ela como uma idiota, correndo atrás de um cara que sabe pisar nela. O terceiro encontro deles, depois desses 2 anos, é quando o Dylan acaba tendo uma decepção com a sua namorada. Gente, porque a namorada apronta com ele. E assim ele acaba tendo que sair da república que ele tá. E o técnico fala pra ele, eu tenho um apartamento, tinha uma pessoa morando lá, hoje ela não tá mais, então você pode se mudar pra lá. Mas a Zoe não mudou. A Zoe ia mudar pra junto de uma colega dela, que aí a gente vai ver um relacionamento meio abusivo entre essa amiga dela com o namorado. E por conta de, mais uma vez, o namorado aprontar, então ela acaba desistindo de morar com a amiga. E quando o Dylan chega no apartamento, os dois dão de cara novamente. Novamente não é um encontro simples, né? Eles têm que aprontar, tem que acontecer muitas coisas hilárias lá. Porque eu vou só dizer pra vocês que ele vai chegar, vai pegar ela com uma toalha minúscula enrolada no corpo. Então você já pode imaginar o que vai acontecer. Ali naquele momento, então, eles acabam tendo que conviver junto. Ela acaba dizendo que ela tem um namorado, que é meio complicado. Ele começa a ficar intrigado com esse namorado. E a amizade deles vão crescendo. Ele tem um desejo muito grande por ela. Ele diz pra ela que não tá mais namorando, né? Mas isso pra ela dá a entender que isso não importa mais. Eles começam a compartilhar muita coisa junto. Ela adora pizza, então ele compra pizza pra ela. Eles acabam se aproximando mais. Mas ele deixa bem claro que ele não vai ter nada com ela por conta desse namorado que ela tem. Que ela tem que resolver essa situação primeiro, por mais que ele queira muito ela. Então eles vão ali ter essa amizade, eles vão brincar muito. Vai ter cena de ciúme, que eu adoro, sou apaixonada por isso. Vai entrar o Chris na parada, que esse é o top, que esse é o melhor jogador, que esse é o mais gato, esse é o mais, né, esse é o mais tudo. E que eles estão ali dividindo uma pizza. Dividindo uma pizza não, porque ela não divide pizza. Ela tá ali falando que vai comer a pizza sozinha quando o Chris chega. E ela é toda simpática com o Chris e ela oferece a pizza pro Chris. O Dylan fica louco de ciúme, porque como assim? Você não divide pizza, mas pra ele eu divido. E ele fica, gente, como assim? Eu não acredito que ela vai dar em cima do Chris. Eu não acredito que ela vai fazer isso comigo. E eles vão, então, nisso. Ele vai acabando contando um pouco mais sobre a vida dele, sobre a família dele, que não é tão simples assim. A família dele passa por dificuldade. Ela não tem como contar muito da família dela, porque ela só tem um pai, a mãe dela faleceu. A mãe dela, de certa forma, usou ela o tempo todo. A mãe dela jogou ela em enrascada, sabe? A mãe dela deu uma responsabilidade a ela que ela não teria como cumprir. E quando eles começam a realmente a se render, quando eles começam realmente a querer tentar alguma coisa, e eles acabam tendo o primeiro momento deles muito intenso, aí que a situação perde o rumo de vez. Porque aí o Dylan descobre que ela realmente está com o técnico. E ele não consegue acreditar que ela fez isso com ele. Ele não consegue acreditar que ela foi capaz de olhar nos olhos dele, dizer que gostava dele, ir pra cama com ele e depois ir se encontrar com o técnico de futebol. Ele não consegue acreditar nisso. Ele simplesmente bloqueia ela, ele simplesmente não quer saber dela, ele acaba saindo, então, do apartamento, porque ele não consegue mais ficar com ela lá. Nesse momento, ela também sai e ali ela decide que ela vai resolver a situação que ela tem que resolver com o técnico. E, gente do céu, a história dela com esse técnico é maravilhosa. É tensa, mas é maravilhosa.
E eu tenho que dizer para vocês que realmente o técnico é um cretino do início ao fim. Porque ele acaba chantageando ela, mas ela não se rende. Ela fala que vai dar o prazo que ele pediu, mas depois desse prazo ela vai tomar a medida que ela precisa tomar. Que ela vai contar tudo que ela tem que contar. Que ela vai expor ele e que ela não quer saber de mais nada. Claro, né, que ele ameaça ela de uma forma que deixa ela com medo, mas ela não abaixa a cabeça. Para ela reconquistar novamente o Dylan, gente, ela tem muito trabalho, porque não é fácil. Ela acaba cumprindo o que ela falou, ela acaba contando a relação dela com o técnico. Nossa, o Dylan fica louco da vida a hora que descobre tudo que esse técnico fez com ela. Ele acaba batendo no técnico, diga-se de passagem. E o reencontro deles, assim, o momento que eles vão se encontrar novamente, que ela vai conseguir mostrar para ele que tudo foi um mal entendido, que ela é apaixonada por ele, que ela quer ele, que ela tá disposta a lutar com ele, enfim. Vai ser, assim, muito bacana. Mas é realmente uma história bem juvenil. Uma história gostosa, uma história rápida, mas uma história bem juvenil. E é o que eu disse, a história surpreende. Porque no começo você imagina que vai ser um casal baunilha, um casal, assim, sem graça. E os dois surpreendem muito, porque eles formam um casal muito interessante. O sofrimento deles é muito intenso, porque os dois são apaixonados pelo outro e fica nessa distância. Ela tendo que resolver tudo sozinha, porque ele não dá lado para ela. Aí o Chris tenta intermediar ali, o Chris tenta fazer com que eles se reencontrem, que eles acertem todos os ponteiros. Lembrando que o Chris, ele é filho desse técnico, no qual a dona Zoe tinha um relacionamento ali, entendeu? Então ela teve que enfrentar o Chris também para poder acertar os ponteiros com o Chris. Porque o Chris, afinal de contas, não quer que a mãe dele seja enganada. Não aceite que a Zoe tenha entrado na vida do pai dele, entendeu? Então ela já tem essa dificuldade para fazer com que o Chris entenda ela, com que o Chris aceite ela e principalmente que o Chris não fique com raiva dela. Porque ela gosta do Chris, por incrível que pareça, ela gosta muito do Chris. Então, esse livro, essa história, Atração em Jogo, é uma história, assim, simples, não muito cheia de coisa. É uma história que começa de um jeito e finaliza de um jeito muito bonito, de uma maneira bem gostosa, mostrando, né, que realmente essa história de guardar segredo, muitas vezes, pode fazer com que muitas pessoas sofram indevidamente, sofram à toa, porque depois que se resolve tudo, percebe que se tivesse contado desde o começo, nada daquilo tinha acontecido, não tinham perdido tanto tempo assim. Então, eu vou deixar vocês com essa história Atração em Jogo, que é muito bacana. Fiquem com Deus, obrigado muito pela sua companhia e até a próxima.